glória a Deus pela vida desses irmãos. E quando chegou lá, começamos a juntar jovens lá, e pegavam, não tinha bola, a gente pegou um limão, fizemos um golzinho de praia, começamos a jogar limão lá, fazendo gol, e as coisas começaram a se animar, daqui a pouquinho as coisas começaram a andar. Daqui a pouquinho eu estava comprando ali na estrada. Nós estávamos comprando. As coisas acontecem, a motivação é porque você não está satisfeito. É porque você quer mais. E o que acontece com você? Deus, Ele vai fazer com que você prospere. Ele vai fazer com que você prospere mesmo no seu trabalho, que eu já trabalhava todos os dias. Eu chegava lá, era 6 horas, 18, 20 horas, e ficava só o final de semana lá. A motivação era outra. Era libertar, curar, salvar, fazer com que os milagres de Deus acontecessem. O que Deus quer na nossa vida. Quando Gideão viu aquela situação toda, ele também estava com a motivação lá embaixo. Mas Deus quer trazer motivação para você. A motivação está debaixo do propósito de Deus. Se você bota o propósito de Deus à frente, as demais coisas você não acrescentando. Mas eu posso citar muitos textos. Que veio um texto aqui na minha frente. Por exemplo, Obed-Edom. Obed-Edom estava na casinha dele lá, tranquilo. E de repente, Davi resolve trazer a Arca da Aliança para dentro de Jerusalém. E acontece um fato que morre a pessoa que toca na arca. Davi volta para a casa dele, volta para Jerusalém e pega a arca e bota na casa de Obed-Edom. A presença de Deus na casa de Obed-Edom. O que aconteceu com a casa dele? Começou a prosperar. Começou a render. Por quê? Porque entrou a presença de Deus em primeiro lugar na casa dele. Se tornou o principal Deus ali na casa dele. Quando você hospeda a Deus de uma forma principal e agrada e vive debaixo do propósito dele, as coisas e mais coisas, automaticamente elas vão se acrescentar e vão te motivar. E vão começar a surgir situações que você vai ver que você, meu Deus, o que aconteceu? E as coisas vão acontecendo. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, o bordão e o cajado do Senhor vai... Amados, sabe o que é cajado? Eu estou falando agora como pastor, né? O pastor, o senhor levou o pastor, só 23, né? O senhor levou o pastor. O que o cajado anda na mão do pastor? Você sabe como é que é o cajado? É aquele, vamos dizer assim, Papai Noel, já viu aquele cajado, aquele... Como é que ele, no final ele tem o quê? Um arco. A gente pensa que o cajado é para fustigar, maltratar, bater, disciplinar. Não. O cajado é para buscar a ovelha perdida da casa de Israel. É aquele laço, aquele ganchinho para puxar, para trazer para junto do rebanho. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Muita gente está sofrendo, mas Deus está colocando um cajado. Pastor, mas eu não sou sacerdote? É sim. Depois que você recebe o espírito do sacerdócio, que é o Espírito Santo, você se torna um sacerdote. Você se torna o responsável. Porque é por isso que Jesus diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele não falou isso para o pastor, ele falou para todos. E isso ele fala também no sentido de quê? Porque ele quer abençoar a nossa vida, ele quer motivar cada vez mais a nossa vida, salvando a nossa família, salvando nossos vizinhos, salvando pessoas, libertando, porque nós estamos numa guerra. E os midianitas estão atacando. De todas as formas, você não está vendo. Mas a luta não é contra os midianitas, é contra nós mesmos. É contra um só homem. Amém, queridos? Por isso que 1 Pedro 2,9 diz: nós somos povo separado, escolhido de Deus. Deus escolheu você, escolheu a mim. Nós somos povo separado, propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, povo santo, separado. Por isso que nós somos chamados para andar debaixo do propósito de Deus. E todas as coisas vão cooperar para aqueles que amam a Deus, vírgula, que andam segundo o seu propósito. Não adianta você falar: oh, eu tenho certeza, pastor, porque todas as coisas cooperam para o bem que andam. Mas tem que ler o versículo depois: aqueles que andam segundo o propósito de Deus, porque aí Deus vai abençoar. Amados,
Com certeza. Chega uma pessoa para trabalhar na minha casa, faz um serviço bem feito, meu Deus do céu, você só cobrou isso, eu vou te pagar mais. Eu quero te abençoar, porque você está debaixo do meu propósito. Porque eu estou vendo que você fez uma coisa além do que eu pedi. E o que Jesus diz na parábola do administrador? Ele fala assim, ó, você vai lá, vai no campo, faz isso, isso, isso. Aí ele volta e depois Deus fala para ele assim, você fez o quê? Fiz isso, isso, isso. Por que você não fez mais? Servo mal. Você tinha que fazer muito mais. Nós estamos preocupados, às vezes, que é igual aquela outra parábola que existe, que Jesus disse, ó, você vai para o campo e trabalha que eu vou te dar um denário. Você trabalha que eu vou te dar um denário. Aí vai, traz um denário. Aí depois, o outro que trabalhou meio dia dá um denário. O outro que trabalhou uma hora. Aí aquele que chega, que foi 9 horas da manhã, reclama. Pô, mas eu não trazei com você um denário? Pessoas que se preocupam com coisas terrenas. Pessoas que ficam vivendo em forma, não coloca o Deus do alto, você recebeu o Espírito de Deus para que podemos fazer. A mesma coisa Gideão tinha o conhecimento ali que Deus deu para ele. E Gideão faz o que, amados? Gideão começa a falar, eu sou o mais pobre, começa a dar desculpa, a gente sempre vai dar uma desculpa. Não, mas pastor, você não sabe como é que eu estou com dificuldade. Pastor, estou trabalhando muito. Pastor, minha família. Pastor, isso. Pastor, é aquilo. Deus quer te abençoar muito mais do que isso. E aqui nós vemos aqui Gideão diz o seguinte, vai nessa tua força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Deus está enviando você. Gideão respondeu, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse, já que eu estou do seu lado, você derrotará os midianitas, como se fosse um só homem. Amados, é tremenda essa revelação, é maravilhosa. E Gideão respondeu, se de fato encontrei favor nos teus olhos, me dá um sinal. Se você quiser, você pode pedir sinais a Deus. Me dá um sinal, Senhor, porque não é bom você fazer as coisas porque os outros fazem. Não tenta ser próspero porque o outro é próspero. Eu vou fazer igual ao outro que você. Não acontece nada. Você não está no mesmo propósito que a outra pessoa. Peço que não afaste daqui até que eu volte. Traga a minha oferta e coloque diante de ti. Ele respondeu, eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em sua casa, preparou o cabrito e fez pães sem fermento, com 20 litros de farinha, pôs carne num cesto, caldo numa panela, depois trouxe tudo debaixo do carvalho e entregou ao anjo. Porém o anjo de Deus lhe disse, pega a carne e os pães sem fermento e coloque sobre esta rocha. Depois derrame o caldo em cima. Amados, para onde que ele mandou colocar a oferta, o sacrifício? Em cima da rocha. Quem é a rocha da sua vida? Aquele que você tem que se doar. O que é um sacrifício agradável ao Senhor? É o culto racional, como diz em Romanos capítulo 12, 1. Tem muita gente que fala, não vou no culto porque eu estou cansado, não vou por causa disso. Amados, se você estiver cansado, vai, porque o sacrifício que você faz não é para o homem, é para Deus. Quando você se doa para Deus, amados, você está pensando que está com sono, você não quer orar. Amados, o sacrifício é que é valoroso para Deus. Você não está sacrificando um homem, está sacrificando você, está colocando você em sacrifício para adorar e agradar a Deus, para viver debaixo do propósito de Deus, aleluia! Vocês estão me entendendo, amados? Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha. Aleluia. Fogo da rocha. Fogo da rocha. E queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. E aqui ele já começou a despertar. É como se tivesse o apóstolo Saulo quando caiu do cavalo e as escamas caíram dos seus olhos.
Ele viu a glória de Deus, por causa estava em cima da rocha. A rocha, mas é aquela que seguiu a mesma rocha que dava água para os discípulos lá, para Moisés lá no deserto. A rocha é Cristo. Ele não quer que você edifique sua vida na areia. Areia significa aqui a terra, onde você não tem fundamentos. Do pó viemos à terra, nós voltaremos. Ao pó nós voltaremos. Então nós temos que entender que nós temos que edificar a nossa vida na rocha, no propósito, na rocha. Colocar os nossos sacrifícios na rocha. É por isso que a igreja foi formada. Para que você não tenha o colocar em qualquer lugar, para você colocar a sua igreja, para você depositar ali onde você colocou o seu voto, a sua palavra, para que você possa prosperar. Muitas pessoas pensam que o voto que faz, o meu dízimo eu faço o que eu quero, é meu, não é seu não, é de Deus, não. A oferta que eu faço o que eu quero, não, você faz é com Deus, não. Você tem que ter um propósito com Deus, tudo isso é na rocha. É onde você está, onde você aceitou Jesus, onde você se alimenta da palavra de Deus. É por isso que são formadas várias igrejas. Mas é uma só, é todo uma só. E você precisa, mas é difícil. O diabo quer que você desobedeça desde a época de Adão. É difícil obedecer. Porque tem que gerar sacrifício. Obediência gera sacrifício. Amém, queridos? Como é que você pode desobedecer? Tem que gerar sacrifício. E é por isso que Gideão primeiro fez o sacrifício diante do Senhor. E ali o anjo do Senhor desapareceu. Porque ele não fez para o anjo, ele fez para o Senhor. É como nós temos que fazer o nosso sacrifício diante do Senhor. Não importa se eu coloco o seu canto a Deus. Deus, eu sou o teu instrumento, eu estou opera em mim, Senhor Deus, e tal. E você fala isso, mas você não cumpre isso. Você não deixa Deus operar na sua vida. Como que você pode fazer com que as coisas aconteçam? É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Ele quer discipular a mim e a você. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor lhe disse: paz esteja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Aleluia, Jesus, glória ao teu nome. Então Gideão edificou ali um altar no Senhor, ele deu o nome de o Senhor é Shalom. O Senhor é paz. Porque Deus, no meio da confusão, o homem que estava preocupado, estava nervoso, estava desanimado, falou: cadê o meu Deus? Cadê isso? De repente ele faz um altar e diz: aqui tem paz. Mesmo com os medianitas roubando, não parou de roubar, não parou de assaltar, não parou de invadir as terras, mas o Senhor é Shalom. A mudança era dentro dele, a luta é contra ele próprio. Aleluia, Jesus. E naquela mesma noite o Senhor disse: leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, derrube o altar de Baal, que é de seu pai, o poste ídolo, corte o poste da deusa Azerá, que está junto do altar, e no alto desse lugar fortificado faça para o Senhor, seu Deus, um altar em camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça-o em holocausto com a lenha do poste da deusa Azerá, que você irá cortar. Então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez de noite, de madrugada. Quando os homens daquela cidade se levantaram, e eis que o altar de Baal estava derrubado, o poste da deusa Azerá, que estava junto dele, cortado, e o referido segundo touro tinha sido oferecido no altar que havia sido edificado. E diziam uns aos outros: quem fez isso? E perguntando e inquirindo disseram: quem fez isso? Foi Gideão, o filho de Joás. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora, para que seja morto, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste ídolo da deusa Azerá, que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Quem defender a causa dele será morto ainda esta manhã. Se ele é Deus, que defenda a si mesmo. Afinal, derrubaram foi o altar dele, de Baal.
naquele dia Gideão passou a ser chamado Jerubbaal. Né? Por que Jerubbaal? Porque foi dito que Baal defende a sua causa contra ele, pois foi ele quem derrubou o seu altar. Vamos simplificar isso aqui, irmãos. O que Deus fez quando ele buscou o Senhor, quando ele viu o Shalom, quando ele fez o sacrifício ao Senhor? O que a casa dele aconteceu? A casa dele se converteu. Aleluia! É isso que Deus faz, amados. Deus, às vezes, a gente pensa que ele está preocupado com tanta coisa, fazendo tanta coisa, com medo disso, com medo daquilo, e Deus tem um pensamento muito maior do que o meu. A visão de Deus é muito maior. Quando a gente está operando para Deus, Deus está operando na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, na minha vida, e a gente está pensando nas coisas terrenas, querendo juntar aquele tesourinho ali, e Deus tem um tesouro muito maior para a sua vida.